a minha tela, né? Nós vamos falar então sobre o mercado, né? Não está muito fácil aqui falar sobre o mercado, né? Porque semana passada foi sangue da tela para todo lado, né? Então, quando a gente olha, né, setorialmente, a gente vê que só as BDRs performaram bem. E performaram bem porque elas são recibos de ações lá de fora, das empresas americanas, né? Quando o dólar sobe, a BDR ela é impactada positivamente. Então, é um bom ativo de diversificação, né? Se você está investindo em renda variável e está somente em mercado brasileiro, você está suscetível ao que está acontecendo com a Bolsa brasileira. Quando você tem BDRs na sua carteira, o que acontece? Normalmente, quando a Bolsa vai mal, o câmbio vai bem, o dólar sobe. Dólar subindo, isso afeta positivamente as BDRs, né? E aí, se a Bolsa Americana a reboque também subir, afeta positivamente também. Então, você tem dois fenômenos impactando o resultado das BDRs. Variação do câmbio, variação do dólar e a variação no preço da Bolsa Americana. Então, semana passada, 4,7 positivo, desempenho excelente desse índice de BDRs, e tudo o resto, galera, foi muito mal. O índice Bovespa caiu 7,3% em uma semana. Isso aqui é um desastre grande, né? Do ponto de vista de preço na Bolsa, né? Índice do setor imobiliário caiu quase 14%, né? O que mais se salva aqui foi o índice e o IMAT, né? Que tem lá Vale, tem Companhia Siderúrgica Nacional, né? São aqueles materiais básicos. E por que se salvou um pouquinho? Porque está muito correlacionado ao preço do dólar, ao preço internacional dessas commodities. Como o dólar subiu, você teve um movimento contracíclico de queda, né? Esse movimento segurando um pouquinho os preços e, portanto, fazendo com que o IMAT não caísse tanto. Mas foi realmente uma semana complicada. Eu não me desespero, eu sempre digo isso para vocês. Se a gente tem uma carteira bem diversificada, a gente enxerga isso como oportunidade. Semana passada mesmo eu fui às compras, né? Então comprei ativos muito subavaliados, na minha opinião, né? Então a gente teve aí ativos caindo 15%, 18% na semana, né? A gente teve ativos muito bons caindo 6%, 7%, 8% num dia. Então foi uma baita oportunidade de comprar esses ativos baratos. Agora, o que é importante? Que o seu dinheiro não esteja todo em bolsa, para não dar aquele desespero. Então, se você está diversificado, quando a bolsa vai ficando barata, por um lado, você está perdendo patrimônio na marcação a mercado, mas pelo outro, é uma baita oportunidade de comprar ativos subavaliados. A história mostra que a gente ganha muito dinheiro na bolsa nas crises. Então, quando começa a ficar muito barata, você vai lá e compra. Quando todo mundo está vendendo apavorado, você vai lá e compra. E aí, certamente, quando a bolsa estiver lá subindo já um bom tempo para caramba, todo mundo empolgado, aí você começa a vender e realiza o lucro. É assim que a gente faz e é assim que a gente tem tido sucesso nesse mercado. Quando a gente olha aqui o acumulado no ano, BDRs arrebentam, né, quase batendo 30% no ano, por conta daqueles dois fatores que eu citei, bom desempenho da Bolsa Americana e bom desempenho do dólar perante o real. A gente tem quase 30% de valorização do índice de BDRs, e na outra ponta a gente tem quase 35% de queda das ações do setor imobiliário, e aqui a gente tem oportunidades fantásticas. A gente vê grandes e boas empresas, tais como Cirela, MRV, empresas que funcionam muito bem, empresas que têm uma gestão muito boa, negociadas a 3 vezes o seu lucro, né? Uma coisa de louco. Então, vale muito a pena. A gente tem montado carteira, tem montado posição com ações do setor imobiliário, e a gente acredita que em 5 anos vai arrebentar de ganhar dinheiro, não só com as do setor imobiliário, mas com ações que estão baratas pelo potencial que a empresa tem de gerar lucros e fluxo de caixa. Legal? Não se desespere, porque quando a gente fala em bolsa, a gente está falando de longo prazo, né? Parece clichê, mas é verdade. Então, quando eu olho os últimos 10 anos de desempenho da minha carteira pessoal, a gente busca aí mais de 40% ao ano. Faz isso em 10 anos, você vai ver que você multiplica o seu patrimônio por 5, 6 vezes. Então, tem que ter paciência e tem que saber a hora certa de vender e de comprar. Quando está todo mundo apavorado, você entra comprando. Quando está todo mundo naquela euforia, é hora de começar a vender. Dá uma olhadinha aqui.
se a gente pegar o IMAT nos últimos 5 anos, que é o índice que congrega Vale, CSN, Gerdau, Suzano, Klabin, Petrobras e assim por diante, ele deu mais de 30% ao ano, né? Então, você tem um desempenho muito bom, apesar de toda essa queda que a gente está vendo. O próprio índice Bovespa acima de 10% ao ano, quando você pega esses 5 anos. E agora a gente está chegando bem perto do vale, na nossa opinião, bem perto do ponto baixo, que é o ponto que a gente deveria ter uma reversão. Quando essa reversão, Felipe? Eu acho que não antes da eleição, tá? Não antes da eleição, vamos depender um pouco do resultado dessa eleição, mas espere muita volatilidade. Por isso que eu digo, aquele capital de acumulação de patrimônio, aquele que você vai usar para sua aposentadoria, para mais de 5, 10 anos, o risco é muito baixo hoje de você comprar bons papéis na bolsa. E quais são os bons papéis? Entra lá no nosso site, faz o seu Suitability, é gratuito, a gente vai dar uma consultoria personalizada, mostrando os melhores fundos de ações. E quando eu digo mostrando os melhores fundos de ações, não é chute, não é o que a gente acha, é o que historicamente os gestores entregam de mais resultado. Então a gente ajuda vocês a montar uma carteira de longo prazo, que tem papéis que estão muito baratos hoje, que a gente já viu esse filme tantas vezes, dá para ganhar muito dinheiro com isso. Legal? Muito bom. Só para você ter uma ideia, né? A gente fica falando aqui, né? De, pô, a bolsa tá um lixo, não sei o que, só cai. Bom, teve papéis aqui durante o ano, Heringer é um deles, né? Fertilizantes Heringer, é um que a gente andou indicando, né? E o desempenho é acima de 500% no ano. Uma baita de uma empresa que estava com dificuldades, sai de uma recuperação judicial, faz um turnaround muito bem sucedido e o papel arrebenta nesse ano. Então, há boas perspectivas sempre na Bolsa, mesmo em momentos difíceis, de empresas que têm uma capacidade de sair do momento onde elas estão e melhorar muito. Eu sempre falo isso para vocês, eu gosto de repetir, a gente não deve comprar ações porque uma empresa é boa, pura e simplesmente. Às vezes a empresa é boa, mas isso já está no preço, então a empresa está cara. É muito difícil você ganhar dinheiro se você pagou caro na empresa. Vale muito mais a pena comprar uma empresa que não era tão boa, mas que está num momento de transformação e vai melhorar muito em relação ao que ela era. Nesse momento, o preço da ação explode, é essas empresas que a gente gosta de olhar com muita tranquilidade. E olha só, começou aí a época de resultados do terceiro TRI. Eu estou muito, muito ansioso para começar a ver esses resultados, né? Por quê? Porque eu acho, como eu falei para vocês, que existe um grande exagero do mercado no preço de algumas ações, né? Então, jogando o preço lá para baixo sem motivo. A gente tem empresas muito boas hoje na Bolsa Brasileira que geram bons resultados de lucro e fluxo de caixa e cujo preço não se justifica, o preço tão baixo. Vou falar de Hypera Pharma hoje porque é a primeira que lançou resultados relativos ao terceiro TRI, saiu na sexta-feira, depois do expediente, depois do pregão de mercado, né? E a gente teve aí um bom resultado de Hypera, né? O lucro operacional subiu sensivelmente de 363 milhões para 547, então subiu bem quando a gente compara com o terceiro TRI de 2020, terceiro TRI de 2021, avançou bastante. Se você não sabe o que é essa empresa, é uma empresa farmacêutica, né, que produz, além de medicamentos com marca, genéricos, produz também dermocosméticos e outros produtos, e ela teve um desempenho muito bom comparativamente ao terceiro TRI de 20. O terceiro TRI de 20 não é a melhor das bases de comparação, mas ao longo do tempo a gente tem visto um bom resultado de Hypera Pharma, né? Olha só, quando a gente olha o lucro líquido das operações continuadas, a gente teve um aumento de 32,9%. Agora, quando a gente olha o lucro líquido total, caiu 41%. Esse exemplo foi excelente para você tomar cuidado quando você analisa resultado de empresas. Por quê? Porque a gente aqui tem uma linha de resultado líquido de operações descontinuadas. Esses dados, essa tela aqui, foi da divulgação de resultado deles. Se você entrar lá, colocar IP3, né, Hypera Pharma, relações com investidores no Google, você vai chegar aqui, você vai conseguir enxergar esses resultados. Então, você teve uma descontinuação de operação, se eu não me engano, da Untex, e essa descontinuação gerou esse resultado negativo por conta de indenizações e tal, né?
Então, você tem uma queda no lucro líquido, se você olhar só o lucro por ação, cai de 55 centavos para 32 centavos. Mas não tivesse acontecido isso, ou seja, isso não é recorrente, a operação não existe mais, não vai haver mais esse prejuízo. Então, o que vai acontecer de agora por diante, o que realmente vai ficar é esse lucro líquido aqui, acrescentado dos novos resultados dos próximos exercícios. Então, se a gente desconsiderar o que não é recorrente, nesse caso, 263 milhões, o lucro por ação subiu de 55 para 74 centavos. Isso é muito interessante, né? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Se a gente considerasse somente o lucro líquido, que era a linha final, né, que leva em consideração as operações descontinuadas, era uma empresa que vinha crescendo, ó, terceiro tri após terceiro tri 17, 18, 19, 20, 21, ela vinha num crescente, aí chegaria aqui em 21, daria essa revertida. Mas, na verdade, é por conta daquela descontinuação de uma operação desinteressante para a companhia. Se a gente desconsiderar essa indenização que teve que ser feita, né, esses custos, essas despesas que foram colocadas ali, você tem uma crescente, né, uma empresa que está com um crescimento bem interessante no seu lucro por ação. Legal? Então, ela segue nessa toada de crescimento, ok? Então, basicamente, aqui as duas comparações, só para que a gente tenha ideia, isso está muito em linha com os resultados de segundo trimestre. Então, como a gente observou, né, no trimestre passado, ó, se você pega segundo tri de 17, 18, 19, você vê sempre uma evolução. Então, a empresa claramente está numa trend de crescimento dos seus lucros, e isso impacta positivamente o preço da ação. Normalmente, quando a gente vê uma empresa com essas características de crescimento de lucro, a gente vai ter uma empresa cara aí de preço-lucro na casa de 25, 30, 35. E aí a gente enxerga que não é o que está acontecendo hoje, né? A Hypera, ela está mais ou menos negociada aí a 14 vezes o seu lucro, então a gente acha que é um preço muito razoável pelo que a empresa vem apresentando de resultados, tá? Então só coloquei aqui, né, se vocês olharem, ó, realmente foi negativamente impactado o resultado pelas operações descontinuadas por conta do acordo com o TEX, relacionado ao desinvestimento dos negócios de descartáveis em 2017. Legal? Bom, muito bom. Então, esse ponto é importante. Quando a gente analisa as empresas, a gente precisa ver o que é recorrente e o que é não recorrente. Legal? Muito bom. O meu tempo ele está se esgotando aqui na parte de renda variável. Para essa semana, a gente tem algumas questões importantes, né? Quando a gente olha o mercado internacional, a gente tem uma expansão dos casos de Covid na China, mas a China tem sido muito dura para evitar essa expansão de forma descontrolada, então faz o lockdown e tal, então isso pode trazer algum prejuízo econômico, o crescimento chinês, que a reboque causa prejuízos ou menos crescimento das vendas de commodities pelo mundo. Isso tende a afetar bastante o mercado brasileiro. O discurso do Bolsonaro na sexta-feira, junto com o Guedes, foi conciliatório. Parece que o Guedes vai ficar até o final, mas o mercado continua bastante desconfortável com a questão no furo do teto dos gastos. Então, é o que eu digo para vocês. Vamos olhar boas empresas, a gente ajuda vocês, faz seu suitability lá no nosso site. Vamos comprar aquelas empresas que no longo prazo vão trazer bom resultado, independente do ambiente político e fiscal. Legal? Muito bom, vou encerrar minha parte aqui, vou chamar quem quiser participar, pessoal, tiver dúvidas, manda aí no chat, tá? A gente participa aí com vocês também.